Olá, meu nome é Karen Ferreira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meetup Tech Group. Sumi, mas eu apareço. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, não sei se vocês se lembram do último vídeo, onde eu passei um pequeno desafio para vocês lá no finalzinho. Trouxe aqui para vocês uma das possíveis soluções, ok? Aqui embaixo tem aquele resultado que eu mostrei para vocês que era o esperado. Só recapitulando, na aula passada a gente viu os tipos de variável e como mostrar a saída dessa variável, a saída desse dado para o usuário, né? Essa daqui é uma saída de dado. E hoje nós vamos aprender a receber um dado do usuário, né? Nós vamos aprender sobre entrada de dados. Entrada de dados é tudo que o usuário fornece para a gente como conteúdo. A gente aprendeu que para mostrar um conteúdo a gente usa o print, certo? Então a gente usa lá o sys o para a gente acessar esse autocomplete é o Ctrl espaço, ok? Então, bem-vindos, de volta, ok? Então, esse é um exemplo de uma saída de dados. Bem-vindo de volta. Para a gente receber uma entrada de dados do usuário, no caso, a gente vai usar uma classe Java chamada Scanner, ok? Scanner. Um input que a gente vai receber, uma entrada. Coloco aqui new scanner system.in, que é uma entrada que a gente vai receber. E aí perceberam ali que o scanner tá grifadinho ali de vermelho? O scanner é uma classe que a gente precisa importar para poder ter acesso a ela. Então, a gente aperta aqui o Ctrl+Shift+O, que é um atalho para organizar aqui os imports que a gente precisa. Então, ele importou aqui a classe scanner, que está no pacote aqui, java.util. Então, a gente colocou aqui esse input, que vai receber a entrada de dados do usuário, e aí agora a gente vai pedir um dado para o usuário. Então, eu vou colocar lá um print, né, pedindo para ele alguma coisa. Então, eu vou pedir, por exemplo, digite seu nome, ok? Então, o usuário vai digitar lá o nome dele. Para eu receber o nome dele, como a gente viu os tipos de variável, é um texto com vários caracteres. Então, o tipo de dado que a gente precisa é uma string. Então, vou criar aqui uma string nome, que vai receber através desse input aqui, ó, que a gente acabou de criar, input, ponto. E aí, a gente vai digitar next. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas através do autocomplete, a gente tem next, que é uma string, tem next int, caso eu esteja esperando um número inteiro do usuário, next float, se eu estiver esperando um float do usuário, enfim, tem várias opções de variáveis que você pode receber do usuário para uma variável de um tipo específico, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar next line, que é o próximo texto que eu estou esperando, né? A próxima string que eu estou esperando do usuário. A informação que o usuário me forneceu está armazenada agora dentro dessa variável tipo nome, tipo string, né? Chamada nome. Para eu mostrar, né, como uma saída de dado, a informação que o usuário me forneceu, eu posso simplesmente printar a variável nome. Então, eu vou colocar aqui olá e vou concatenar as duas strings, né, juntar as duas strings para mostrar uma saída de dados ali. No final, depois de usar o meu scanner, que está aqui em cima, eu preciso fechar ele, ok? Então, input.close. Isso é uma questão de memória, tá, gente? Vou salvar esse programinha e vou rodar aqui para vocês. Ele pediu meu nome, vou colocar, meu nome é Karen, e ele me deu um oi aqui. Olá, Karen. Então, eu forneci uma entrada de dados para o meu programa e ele me devolveu uma saída. Então, é assim que a gente trabalha essa entrada de dados do usuário. A partir de uma entrada de dados do usuário, a gente pode fazer aquilo que a gente comentou lá no primeiro vídeo, sobre automação.
Com a entrada de dado de um usuário, a partir disso eu tenho o poder de começar a tomar decisões dentro do meu programa e decidir o que eu faço com aquilo. Primeiramente, a gente vai ver os condicionais, ok? Condicional, como o nome já diz, você está colocando uma condição para que algo aconteça. O primeiro condicional que a gente vai ver é o if-else, então é o se ou se não. Esse programinha aqui, eu estou pedindo para o usuário me informar a idade dele, ok? Então, pedir para ele informar a idade, vou pegar o dado através do input, e aí o meu dado de análise, né, o dado que eu vou usar para o meu condicional é a idade. Então, eu vou colocar aqui se, ou seja, if, abro parênteses, idade. Aí vem a condicional. Aulinha de matemática, eu vou colocar o símbolo de maior. Se for maior ou igual, então maior igual a 18 anos, significa que você é maior de idade, correto? Aí vem o se não, else. Ou ele é ou ele não é. Então o else eu não preciso colocar uma condição nesse caso. Porque se ele não entrou naquela primeira condição, obrigatoriamente ele não é maior de idade. E aí eu vou colocar aqui que você não é, que você é, na verdade, menor de idade. Ok? Então isso é um condicional. Lembrando que depois de usar o input, eu preciso fechar ele. Então vamos testar esse programinha. Então, vou informar aqui que a minha idade é 12 anos. Você é menor de idade. Ok, vou rodar mais uma vez. E agora eu vou colocar que eu tenho 32 anos. Sou maior de idade. Então, através de uma entrada de dados, eu analisei esse dado através de uma condição. Se fosse esse o caso, essa estrutura seria executada. Se não, uma outra estrutura seria executada. Nesse caso aqui, a gente está simplesmente colocando uma saída de dados, mas futuramente a gente vai colocar condições mais complexas a serem executadas dentro desse condicional. Além disso aqui, eu posso ter uma situação onde existem mais de duas opções. Então, por exemplo, supondo que ao invés de idade, eu quero que você informe uma temperatura. Ok? Uma temperatura. Vou mudar o nome da minha variável aqui para temperatura. Eu cliquei em Refactor, depois em Rename, para poder mudar o nome dela em todas as partes do código que ela aparece, tá, gente? Então, vou colocar aqui que se a temperatura for maior que 35, tá muito quente. E aí, existe muito quente, muito frio e pode ser simplesmente uma temperatura agradável. Então, aqui no else eu vou colocar um else if, um se não, então, né? Se não, se, ok? Então, se a temperatura for maior ou igual a 20, eu vou colocar aqui que é um clima agradável. Se não, abaixo de 20, vamos colocar que está frio. Claramente eu não tenho muita noção de temperatura. Mas vamos lá, vamos testar. Então, vou colocar que está 19 graus. Está frio. Vou rodar novamente e vou colocar que está 40. Muito quente. Vou rodar mais uma vez e vou colocar que está 21. Clima agradável. Então, percebam que, de acordo com a condição, ele vai executar uma das linhas de código aqui. Bom, dito isso, esse caso aqui, eu tenho, no máximo, 3 opções.
Mas é possível que eu tenha várias opções, 10 opções, e assim sucessivamente. E se torna inviável fazer um código onde eu vou encadeando if else, if else, if else, porque você vai estar gastando muito processamento, não é a forma mais adequada de você colocar como condição o if else. No lugar do if else, a gente vai ver aqui o switch, ok? O switch é uma estrutura em que você vai entrar em uma das opções, tal qual no if else, você vai entrar em uma das opções com base em uma informação que te é fornecida. Só que eu tenho várias possibilidades encadeadas. Então, vou tirar aqui o nosso if else, que ele já não é a opção mais adequada, e vou colocar aqui um cardápio, conforme o número do cardápio, ok? E vou mudar aqui para opção. Então, vamos imaginar que foi ofertado ali, né, foi mostrado para o usuário um cardápio e ele vai selecionar o número da opção que ele escolheu no cardápio. A estrutura do switch case é a seguinte. Switch. O autocomplete ele completou aqui para mim. Esse key é a chave, né, a opção de escolha. No nosso caso aqui, a variável se chama opção. Opa, eu digitei errado. Opção. E aí, o valor aqui é o valor que cada opção tem. No nosso caso aqui, vai ser uma opção numérica, ok? Então, eu vou colocar que se ele escolheu a opção 1, ele vai ter escolhido, por exemplo, você escolheu café, ok? Se eu entrar em um case, eu vou digitar break. Por quê? Se ele já caiu no caso 1, não tem por que ele verificar todas as outras opções. Então, eu vou interromper esse ciclo, ok? O break serve para interromper essa verificação. Depois eu tenho o case 2, por exemplo, onde eu vou ter lá, você escolheu um chá. Mais uma vez, interrompa o ciclo. O case 3, você escolheu um suco. E aí, nós chegamos a essa opção aqui, o default, ok? O default é uma opção, é um parâmetro que é um padrão. Se você não entrou em nenhuma dessas opções anteriores, em nenhum desses casos anteriores, então algo está errado, você digitou um número que não tem disponível, então você vai cair nesse default, que é uma opção padrão que ele vai te fornecer caso algo aconteça, caso algo dê errado. Ou, enfim, se você selecionar uma opção padrão mesmo, depende do sistema que você está desenvolvendo. Então, eu vou colocar aqui que você escolheu uma opção inválida, ok? E assim se encerra o nosso switch case. Então, vamos testar. Eu vou querer um suco. Então, eu escolhi um suco. Eu vou escolher agora uma opção 5. A minha opção não é válida, ela não está disponível no cardápio, então ele caiu aqui no default. E aí, só para vocês entenderem, eu vou aqui tirar o break, para vocês entenderem a necessidade dele. Vou escolher aqui a opção 1. Como eu não coloquei o break, ele vai continuar executando as opções que estão embaixo. Ele não vai interromper o switch. Então, ele printou que eu escolhi café e que eu escolhi chá, porque ele também entrou no caso 2 porque eu não interrompi o switch, ok? Eu não interrompi essa condição. E aí, eu não sei se vocês observaram, mas toda vez que eu quero escolher novamente uma opção, eu preciso executar o programa de novo. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula, ok? Nós vamos
ver as estruturas de repetição, quando eu quero que um programa repita uma ação, não que ela seja executada apenas uma vez. Nós vamos ver um contexto em que isso se faz necessário. E para concluir a nossa aula de hoje, é claro que vai ter uma tarefinha de casa, um desafio aí para você fazer. Você vai fazer um programinha onde você vai pedir para o usuário te informar o nome dele e um período do dia, tarde ou noite. E você vai devolver como resultado bom dia junto com o nome do usuário. Bom, na aula de hoje você aprendeu como pedir informação para o usuário e como que a gente faz para tomar uma decisão usando o condicional if e else. Na aula que vem a gente vai aprender como fazer o programa repetir uma ação sem ter que ficar copiando e colando o mesmo código, ok? Então como que a gente vai fazer isso através das estruturas de repetição. Então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você ficar ligado quando os vídeos saírem aqui. Segue a gente também nas nossas redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!